Mas o meu medo principal, eu acho que o principal de tudo é que o Vasco tem que ser mais organizado, mais compacto. Porque, como eu disse, o Vasco tem muita dificuldade para defender. Se você for olhar o jogo com o Cruzeiro em específico, os jogadores mais rápidos do Cruzeiro, eles não faziam tanta força e passavam com uma certa facilidade. O meio de campo do Vasco, ele é muito técnico. Então o Hugo Moura, ele fica muito sobrecarregado. E além disso, ataca com poucos jogadores também. Exatamente por conta dessa... Para mim, não é questão de preparação física. Eu evito até falar sobre isso para não ser injusto. Eu não tô ali no dia a dia para dizer. Então, eu acho que é mais característica específica do jogador. Né? Também vou nessa linha. Então, a questão para finalizar, o meu principal medo é a saída de bola com essa zaga, né? É aquilo, o João Vitor e o Lucas Freitas, eles têm capacidade, eu acho que eles são bons tecnicamente, principalmente o Lucas Freitas, porque ele no Carioca já deu alguns passes quebrando linha, mas é aquilo, o estilo do Diniz, normalmente ele pede tempo para isso pela complexidade, até mesmo na seleção brasileira, jogadores como o Bruno Guimarães citaram isso, olha, a gente precisa de tempo para se adaptar, porque um é um jogo um pouco mais posicional e o outro não. Então é isso, o Vasco vai, caso seja o Fernando Diniz, como provavelmente seja, essa é a tendência nesse atual cenário, o Vasco vai dar essa paciência para o Fernando Diniz ele conseguir ter o desenvolvimento desse trabalho, porque foi dito isso no Cruzeiro, só que é aquilo, os resultados não chegaram e tchau e benção. Você pedir paciência pro torcedor do Vasco é complicado, né? O que acontece? Eu já vi um apelo já de grandes torcedores vascaínos, assim, todo mundo de saco cheio do Fábio Carille, isso é um fato, né? Eu acho que o trabalho dele não iria desenvolver, obviamente, né? Mas a gente tem que temos que ser muito cautelosos, cara. Com o Diniz chegar aqui, eu não quero ver também o torcedor que pediu o Diniz no Vasco. Primeiro jogo, Vasco empate dentro de São Januário, fora Diniz. O Carille chegou demitido já pela torcida, né? O Diniz não pode chegar nesse clima, exatamente. Cara. Não demitam o técnico antes de ele conseguir mostrar um trabalho dele, sabe, cara? Sim. Porque nessa daí de demitir técnico, já vamos pro meio do ano agora. Sim. A rejeição era altíssima com o Carille, porque se você for olhar, ele não tava nem sendo cogitado. Se você parar para analisar, primeiro foi Luiz Castro, Caixinha, Renato Gaúcho. Se você for olhar com relação à característica, o estilo de jogo de cada treinador, totalmente diferente. Então o Carille foi assim, uma surpresa para todo mundo e uma surpresa negativa. Principalmente pelo trabalho dele no Santos, que inclusive ele repetiu com relação a querendo bater na torcida, né? O famoso sommelier de torcida. Então, Carille, eu já achei que você chegou com um prazo de validade. Na verdade, para mim, ele já chegou demitido. Só que ele teve a oportunidade de demonstrar que ele era capaz durante o trabalho dele, só que como você falou, já tinha um prazo de validade porque você não via evolução na forma de jogar, né? Era basicamente a mesma coisa, como já veio em outros trabalhos. Exatamente. Não era convincente. Foi justamente o que o Carlos falou, se esperava uma organização, um time compacto, que é o mínimo que ele pode entregar para algum time, né? E isso passou longe também dele entregar. E só discordando um pouco do Carlos aqui sobre o Diniz, eu já acho que o elenco tem um potencial sim de render nas mãos dele. Acho que até pegando algumas falas suas, a gente tem um meio campo técnico, e acaba sobrecarregando o Hugo Moura. Nossos zagueiros têm potencial para construir. Então são jogadores que eu acho que têm qualidade para evoluir nas mãos do Diniz sim, e ele fazer um bom trabalho. É aquilo, o Diniz é muito 8 ou 80, né? Pode dar super errado, a gente começar a perder jogos, começar a se afundar na tabela e tudo mais, ser eliminado das competições de mata-mata, mas a gente também pode começar a jogar um futebol melhor, começar a avançar no nosso futebol apresentado na tabela, nas competições de mata-mata. Então acho que atualmente é o melhor nome assim disparado no mercado pra gente. Até porque o mercado ele não te oferece muitas opções, né? Você tem que ser criativo, na minha opinião. Foi o que o Santos fez. Não tô dizendo aqui, não vou fazer juízo de valor. Mas achei o bem ousado que o Santos fez, de ir lá atrás do Kleber Xavier. Eu prefiro você buscar um cara muito mais ousado do que, por exemplo, você ficar batendo sempre naquelas mesmas teclas, basicamente que foi o que o Grêmio fez. O Grêmio primeiro tentou ousar com Gustavo Quinteiros, não deu certo, e agora foi num nome já um pouco mais de confiança, que foi o Mano Menezes. Já trouxe um Filipão pra diretoria ali, pra diretor técnico. Coordenador técnico. Coordenador. Eu nem sabia disso aí. Sim. É mesmo? Coordenador técnico. A estreia dele agora foi contra o CSA. 3x2 CSA. 3x2 CSA. Bom, falando do nosso Vascão aqui novamente sobre o Fernando Diniz, tá? Os números do treinador Felipe, né? Do Felipe como treinador, na verdade, né? Que hoje é o diretor de futebol, estão aí na tela, a gente já vai falar sobre isso aqui. Mas ainda falando sobre o Diniz,
O que eu mais gosto nele, e vocês vão concordar com isso, é que ele pega um jogador nota 5 ou nota 6 e consegue colocar ele, às vezes, nota 7, nota 8. Sim, e temos jogadores no nosso elenco que a gente sabe que o cara pode desenvolver mais. Exemplo disso. Todos quase, cara. Todos, praticamente. Mas principalmente, tanto fisicamente quanto taticamente, Felipe Coutinho. Eu acho que com o Diniz, ele pode sugar mais algo do Felipe Coutinho ali dentro de campo, entendeu? Eu acho que pode ser um processo semelhante ao que foi o do Ganso, né? Porque, querendo ou não, quando ele chegou ali no Fluminense, muitos jogadores, por exemplo, o Ares, ele não era consolidado como ele é hoje, né? Tinha essa preocupação ali com relação ao Ganso também. E aí, vai vingar ou não vai? Cara, tem um detalhe muito legal que você falou isso, questão de motivação, com o Martinelli. Quando o Fluminense enfrentou o Manchester City na final do Mundial, o Guardiola elogiou o Martinelli, né? Isso foi dito pelo Felipe Melo. E aí o Diniz depois, para incentivar, às vezes o Martinelli ficava cabisbaixo, né? Porque foi alvo de críticas da torcida do Fluminense. Ele falava, e aí, você não é o cara? Não foi você que foi elogiado pelo Pepe Guardiola? Cadê o cara que o Guardiola elogiou? Então, cara, eu acho que realmente precisa desse carinho, dessa confiança com certos jogadores. Às vezes, muitas vezes, o jogador de futebol ele não consegue desempenhar por falta de confiança real, cara. Sim. Totalmente. O cara pode ser pra mim é o muito bom fator de mais bola. importante hoje em dia. Se você não tiver aqui na tua mente que você consegue fazer, esquece. É sequência e confiança, cara. Falou basicamente. tudo. Só tem um pouco de medo nessa relação do Diniz com o Coutinho, é uma coisa que eu vinha pensando bastante. Ele tem tudo pra realmente evoluir o potencial do potencializar o Coutinho, né, que o pessoal fala. Mas acho que o Coutinho ele tem um problema físico, diferente do Ganso, que eu não vejo tanto assim. Então, todo mundo fala, né? O time do Diniz é o time que mais treina no Brasil e tudo mais. Eu tenho um pouco de receio dessa carga de treino do Diniz aí com o Coutinho. Estourar o atleta, e tudo. né? Também mas então, aí ao mesmo tempo a gente tem, querendo ou não, o Payet. Beleza, vamos lá, até julho. Mas tá aí a questão da importância estendeu, né? Parece que estendeu agora no final Sim, do ano. já tava meio que Não, foi até julho, a princípio. A princípio sim, Mas porque já já tava tinha. programado Isso, né? já tinha um gatilho ali no contrato. Então, enfim, agora o receio é com o Tietê, né? Porque o Tietê tem aquela rusga com o Diniz. Exato, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Acho que isso fica mais na resenha hoje em dia, cara. O pessoal do elenco deve estar gastando, deve estar vindo. Mas o Tietê mesmo deixou claro que existia uma mágoa com relação a isso, né? Claro, então... Mas eu acho que essa coisa pegou mais por causa da pandemia na época, não tinha torcida. Acho que foi porque foi muito exposto, deve né? ser dito muita coisa assim, até claro. pior, principalmente pelo Diniz, pô. Com toda certeza, que ele não mede as palavras que ele fala dentro de campo, né?